Eu fiz aqui uma síntese do que a gente terá aí na terça-feira 18, semana que vem, lá no Conselho Nacional do Ministério Público. 3 casos serão julgados envolvendo o Deltan Dallagnol. Apuramos aqui que há pelo menos 6 votos pelo afastamento do Deltan da Lava Jato. Embora o CNMP tenha 14 integrantes, apenas 11 cadeiras estão preenchidas. Há meses, o Senado mantém pendente a aprovação de 3 nomes para o colegiado. Como denunciamos no ano passado, 2 nomes oriundos do Ministério Público não foram reconduzidos justamente porque votaram favoravelmente ao Deltan em casos anteriores. A Constituição exige maioria absoluta para a remoção de um procurador natural de determinada investigação, ou seja, seriam necessários 8 votos, mas os conselheiros atuais resolveram dar um novo entendimento ao texto constitucional, considerando a maioria em relação ao total de cadeiras ocupadas. O julgamento, claro, pode ser suspenso caso alguém peça vista ou caso o Celso de Mello acolha recurso do procurador. Inclusive, ele menciona esses aspectos no recurso. Para vocês terem uma ideia, gente, o Deltan já sofreu cerca de 50 reclamações disciplinares, a maioria de investigados e réus. Foram sistematicamente rejeitadas por falta de fundamento ou pelo seu caráter evidentemente retaliatório. Apenas 2 foram convertidas em processos administrativos disciplinares. Um dos casos se refere a críticas de Deltan a decisões de ministros do Supremo, que ele classificou de lenientes, e essa é uma decisão que, inclusive, ainda está com recurso lá no Supremo. Outro caso é justamente um dos 3 que serão julgados agora no dia 18, na terça-feira. Trata-se de um processo administrativo disciplinar por quebra de decoro protocolado por quem? Renan Calheiros, que pede a punição do Deltan Dallagnol por manifestações feitas em redes sociais defendendo o voto aberto para a presidência do Senado e contra a eleição do MDBista, que, segundo ele, seria prejudicial para a pauta anticorrupção. Não há novidade nisso. O plenário do CNMP já rejeitou o reenquadramento do fato como atividade político-partidária, assim como o afastamento cautelar do Deltan, pedidos por Renan ainda em 2018. Em sua defesa, o procurador disse que jamais pediu voto a favor ou contra candidatos. Outro caso é sobre um pedido de providências, que aí não tem caráter disciplinar, protocolado pela defesa do Lula em razão da famosa coletiva do PowerPoint. Os advogados querem que procuradores se abstenham de usar a estrutura e recursos do MPF para manifestar, abre aspas, posicionamentos políticos ou jurídicos que não estejam sob a atribuição dos mesmos. Bom, o Deltan alega que a coletiva se referia à investigação de sua alçada. E aí eu posso falar, porque eu estava presente nesta coletiva e óbvio que a coletiva era sobre o caso que investigava o Lula por ser o chefe do esquema do Petrolão. O terceiro caso é um pedido de remoção compulsória por interesse público apresentado pela Cátia Abreu, tá? Com 3 alegações. As palestras do Deltan, que já foram consideradas legais pelo CNMP, o acordo de 2 bilhões, né, aquele dinheiro que ia para uma fundação, cujo dinheiro também já foi realocado pelo Supremo, e a existência, na ocasião, de 17 reclamações disciplinares contra o procurador, e a gente já acabou de falar, a maioria retaliação de investigados e réus. Como se vê, nenhum dos casos aponta falha de atuação do procurador em investigações e processos. Vão remover o Deltan, que é o procurador natural da Lava Jato, por supostos crimes de opinião? Vão remover por supostos crimes de opinião? Que removam, que identifiquem alguma ilegalidade na condução de alguma investigação e julguem. Agora, pelo cara expressar a opinião dele, ele ser removido do caso do qual ele é o procurador natural, isso é um absurdo, tá? Isso não vale só para o Deltan, não, isso vale para todos. Já chegaram no Covid-19 está se espalhando.